Olá, meu querido aluno! Aqui é a professora Eugênia, da disciplina Ciências Humanas do 4º ano. A aula de hoje irei falar do desenvolvimento da agricultura e do pastoreiro como um marco histórico da humanidade. Vamos observar o slide 1 aí, por favor? O domínio das técnicas agrícolas ocorreu provavelmente por meio da observação da natureza. Ao notar que as sementes caíam no chão e germinavam e originavam novas plantas, os humanos perceberam que era possível cultivá-las. Observem o slide 2 agora. Isso proporcionou mais e melhores chances de sobrevivência aos grupos humanos. Além disso, aumentou a oferta de alimentos e resultou em mudanças significativas na organização social. Essa atividade desenvolveu-se simultaneamente em um período relativamente próximo em diferentes regiões do mundo. O processo iniciado com o desenvolvimento da agricultura proporcionou grandes mudanças no modo de vida dos grupos humanos em diversas partes do mundo. Os seres humanos estabeleceram novas relações com o meio ambiente e, assim, grupos passaram a viver mais tempo em determinados espaços, mais propícios para plantações, tornando-os produtores de seus alimentos. As áreas de plantio se tornaram locais de moradia, mais permanentes do que os abrigos construídos por grupos nômades. Por isso, o processo desencadeado pelo desenvolvimento da agricultura é associado também ao processo de sedentarização dos seres humanos. As informações que se tem até agora permitem sobre que por quase todo o território que hoje forma o Brasil, viviam grupos humanos que se organizavam de maneiras diferentes, utilizando o ambiente a partir dos seus conhecimentos e técnicas. Vamos ver os exemplos desses grupos? O primeiro exemplo são os coletores e caçadores. Olha essa imagem no slide 3. Eles eram nômades, viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas, vegetais, sementes e mel. Usavam grutas ou espaços protegidos como abrigo. Outro exemplo nós temos aí no slide 4, que são os povos das conchas. Conchas remete a gente o quê? Faz a gente lembrar de quê? De mar, de litoral. Viviam nas regiões litorâneas, ao longo dos rios e em áreas alagadas. Eram grupos de pescadores para quem o mar, os rios, os lagos eram de extrema importância para que obtivessem alimentos. Eram também caçadores e coletores. Viviam em aldeias, fabricavam diversos instrumentos de ossos e pedras e produziam artesanatos de pedras com formato de animais. Agora vamos ver um outro exemplo, os agricultores e ceramistas. A presença de cerâmica é geralmente associada à produção agrícola, já que com fixação dos grupos em áreas para realizarem o plantio, produzir seus alimentos, necessitavam de ferramentas para esse trabalho e também de utensílios para armazenar, cozinhar os alimentos. A cerâmica encontrada na região amazônica era ricamente decorada, o que parece era usada também para rituais e como uma funerária. Alguns desses grupos construíram abrigos e outros viviam em cavernas, onde deixaram registros de pinturas rupestres, dentre eles na região dos atuais estados, como de Minas Gerais, Goiás e Bahia. Esses agricultores construíam locais para armazenar os produtos cultivados e faziam tecelagem.
É importante saber que o desenvolvimento da agricultura não pôs fim à caça, à pesca e à coleta. Essas atividades continuaram como fonte de obtenção de alimentos e garantia de sobrevivência, mesmo com a sedentarização e o cultivo de alimentos. O plantio de alimentos pelos grupos humanos fizeram alguns animais a começarem a viver próximo das áreas de cultivo. Alguns desses animais foram domesticados e passaram a auxiliar os seres humanos em diversas funções, como locomoção, na agricultura, na criação de outros animais, na caça, servindo ainda como fonte de alimentos. O desenvolvimento de técnicas de criação de animais fez parte de um lento processo que durou milhares de anos. Nesse processo, que durou milhares de anos, a procriação garantia a multiplicação das crias. Cada agrupamento humano criou diferentes formas de sobrevivência. O desenvolvimento dessas técnicas ocorreu de modo e em ritmo distinto nas diversas regiões habitadas pelos seres humanos. As plantas, os animais domesticados, variavam de acordo com o espaço, o clima de cada lugar. A expansão da agricultura causou ainda muita mudança no meio ambiente. A necessidade de terras para o cultivo e o pastoreio tem levado desmatamento de florestas e, com isso, as mudanças climáticas. Além disso, o cultivo de um mesmo produto muitas vezes favorece o aumento de algumas pragas na lavoura. E assim, querido aluno, nós concluímos a nossa aula de desenvolvimento da agricultura, um importante marco para a humanidade, com todas as transformações refletidas até hoje em nossos dias. Um beijo em seu coração e tchau!